sabe qual é que foi a inflação dos alimentos dos últimos 3 meses? 15,8%. Nos últimos 12, 7,5%. Mas nos últimos 3 meses eles dispararam. Saiu o IPCA do mês de janeiro, 0,16%. O governo do presidente Lula rapidamente colocou na manchete, nas páginas oficiais: o Brasil registra menor IPCA em janeiro desde a criação do Plano Real. William Bonner, no Jornal Nacional, estava numa felicidade inexplicável, o que não faz uma boa verba pública, né? A gente precisa desconfiar de qualquer coisa que saia desse governo. Fiquei curioso para saber como, em época de dólar a 6,5, como uma economia empurrando acima do seu PIB potencial, como é que eu posso ter a menor inflação desse Plano Real? Não tem sentido nenhum. A gente abre lá e descobre. O setor de habitação, o índice de habitação, caiu 3% o preço. 3% é muito, é uma queda muito expressiva. Abre o número. O que caiu? Energia elétrica. 14%. Isso é, diminuiu a tarifa? Não. Veio o bônus de Itaipu. Está na conta dos brasileiros. R$16,66 em média, que representaram mais ou menos 14,5% da conta dos brasileiros. E ela é a explicação da queda da inflação no mês de janeiro. Sem o tal bônus da Itaipu, vocês sabem qual é o índice de inflação? 0,71. Vocês querem que eu diga anualizado? Quase 9. A tarifa de energia não mudou o preço. Em fevereiro, ela vai voltar ao patamar de dezembro e de janeiro. Você sabe o que vai acontecer com a inflação em fevereiro? Ela deve vir para 1,13, 1,4. Não é um grande drama. Primeiro, porque é um problema de cálculo aqui. Não mexe no preço da tarifa. Não deveria estar calculado num índice que mede a variação de preços. Porque o IBGE resolveu pegar um bônus colocado na conta que não mexe na tarifa do preço e dizer que isto baixou o preço da tarifa é um mistério ou uma mágica que a gente tem que pedir para o Postman, o que ele está pensando. Mas a verdade é que o preço da tarifa baixou 0 centavos. E, portanto, o índice de inflação, aos 15% a menos no preço da energia elétrica, não é um fato consumado. Em fevereiro, isso volta. Não é um problema a gente discordar se devia entrar no cálculo do índice de preço ou não. O problema é o governo, sabendo o que aconteceu, divulgar esta mentira para a pessoa comum, para que ela ache que o índice de custo de vida e a caristia que efetivamente está acontecendo, que a deputada Laura Cito bota uma venda nos olhos para não ver, porque quando veio a guerra da Ucrânia, a deputada Laura Cito foi em todos os supermercados e botou ticketzinho: culpa do Bolsonaro, culpa do Bolsonaro, culpa do Bolsonaro. O café que ela botou, culpa do Bolsonaro, 23 está 30. E de quem que é a culpa? Do Bolsonaro. Eu estou te falando, rapaz. Nunca assumem a responsabilidade de nada. Ou é alguém que saiu, ou é alguém do futuro. Eles nunca são culpados. E esse é o problema do discurso público. Ou vocês têm coerência, ou vocês vão ser desmascarados todos os dias aqui nessa tribuna. Uma das coisas que a gente já desmascarou usando essa tribuna foi os tais 33 milhões de pessoas passando fome. Antes de Lula iniciar, 32 milhões de brasileiros, homens e mulheres, passavam fome. Tirado do Instituto Pensan, que é praticamente uma ONG petista, feito sem nenhuma base metodológica. Já destruímos o estudo. Ninguém sério usa esse dado como referência para a fome no Brasil em 2021, a não ser a bancada do PT, que não teve a capacidade de olhar de onde sai o dado, ver a metodologia e ver que ele é uma fraude escancarada. Aí a gente tem que subir aqui todo dia, dizer que os 33 milhões de pessoas passando fome é uma mentira deslavada sob qualquer aspecto. Nenhum pesquisador sério que use dados usa do número do Instituto Pensan como fonte, mas eles repetem aqui o tempo inteiro. Aqueles e aquelas que levaram o Brasil a retornar ao mapa da fome, que levaram brasileiros e brasileiras a ir para a fila do osso, imagens que nós vimos e que nos entristeceu. A fila do osso, até hoje, se eu quiser ir no Google, eu pego a fila do osso, ali num bairro de Fortaleza, onde se distribui osso, sei lá porque cargas d'água se distribui osso lá. Só que isso, na cabeça deles, virou a fila do osso da pessoa pobre. Claro que nós da direita não usamos essa falácia, isso é mentira. Instituto Pensan. Nós deveríamos fazer a ONG para saber de onde sai o dinheiro para financiar esse tipo de estudo fraudulento, para virar pauta política. E veja bem, saindo do partido que quer controlar conteúdos em rede social para evitar disseminação de mentiras. Esses 33 milhões não existem.
existem. Antes de iniciar o governo, o que eles diziam? O Brasil não cresce 1%, o desemprego vai caminhar, vai virar uma Venezuela. Nós nunca dissemos que o presidente Lula ia entregar 1% de crescimento, a não ser o mercado financeiro. Eu nunca imaginei, por uma razão simples. O presidente Bolsonaro deixou o Brasil crescendo a 3%, sem endividamento público, muito pelo contrário, reduzindo a dívida pública, reduzindo o peso do Estado de 19,5% para 18,6%, mais ou menos, deixando o superávit fiscal. Imagina qual seria o crescimento do Bolsonaro, que foi 3% assim, se ao invés dele deixar 58 bi de superávit primário, ele tivesse deixado 240 bi de déficit primário. Vocês imaginam 300 bilhões de reais a mais na economia brasileira? Ele ia poder dizer cresci 5%. A conta ia deixar para os nossos filhos, coisa que o responsável do presidente Lula faz. Mas eles poderiam subir aqui e dizer nessa tribuna que eles entregaram um crescimento que efetivamente não é verdade. O presidente Lula está fazendo proselitismo político à custa do futuro da população brasileira, endividando este país ao nível da insustentabilidade. O Armínio Fraga pediu para Galípolo, ou suplicou para que Galípolo convença o governo do presidente Lula a fazer um ajuste fiscal. Armínio Fraga fez o L. Ele não deveria se surpreender com o estado das contas públicas que o presidente Lula informou à população brasileira que ele iria quebrar o Brasil. Ele não mentiu. Ele disse que ia gastar. Ele disse que ia gastar sem responsabilidade. Ele disse que ia revogar o teto de gastos. Agora ele está assustado com a repercussão do mercado financeiro por conta da irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade essa que levou os juros do mercado a níveis recordes, que levou o dólar a um nível recorde. Hoje o dólar está 5,75, mais ou menos, eles acham que está barato, porque já teve 6,30. A inflação, que hoje corrói completamente o poder de compra dos brasileiros. A inflação que a dona de casa sente quando precisa ir no mercado. A picanha, que virou miragem. A laranja, que o pobre não consegue mais comprar. O café, inviável para o cidadão comum. Acabou com o cafezinho. Tem traficante já trocando, não vende mais cocaína, os caras vendem café. O preço do grama está quase a mesma coisa. Tudo isso é culpa de uma política econômica irresponsável que nós denunciamos desde o primeiro dia. Nós não estamos falando dos problemas econômicos no dia 11 de fevereiro. Nós alertamos desde o dia 2 de fevereiro de 2023. Desde o primeiro pronunciamento. É problema. Podem falar, podem mascarar, podem ficar bravo com a reação da extrema-direita, que simplesmente cobra coerência. Se qualquer coisa que acontecia de ruim, a culpa era do Bolsonaro, e tudo que acontecia de bom, a culpa é de outros, que é efetivamente o que acontece hoje com o PT. Tudo que é de bom é mérito do presidente Lula, tudo que é ruim é culpa do Bolsonaro. Vocês entendem que esse discurso tem sentido para a população, é porque vocês não conhecem o brasileiro médio. O brasileiro já não aguenta mais esse tipo de desculpa. O presidente Lula está rodando o Brasil para tentar vender o governo dele, que é ruim. E para isso ele vai aonde ele consegue caminhar, que é no Nordeste e no Maranhão, tentando convencer o povo brasileiro de que o governo dele é um pouquinho melhor do que péssimo. Obrigado, presidente.